Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Esta é a semana do aniversário da Constituição Federal de 1988, que exatamente hoje está completando 35 anos de sua promulgação. A gente acompanhou no início do programa a imagem, para quem está acompanhando pelo YouTube ou pela TV Câmara, do deputado Ulisses Guimarães promulgando a Constituição. E a gente que está na Rádio Câmara ouviu as palavras também do deputado Ulisses Guimarães. A Constituição Federal trata sobre todos os aspectos da vida nacional e um dos títulos da Constituição Federal é justamente sobre sistema tributário e também sobre o orçamento do poder público. Mas ao longo de todo o texto da Constituição há questões econômicas que são tratadas nos artigos que os deputados e senadores aprovaram lá em 1988 para configurar, para conformar todo o texto da Constituição Federal. E nesta edição do Economia Direta a gente vai aproveitar então esse aniversário de 35 anos da Constituição para rever alguns pontos que tratam sobre economia. E quem vai detalhar um pouquinho isso para a gente é a repórter Silvia Munhato, jornalista aqui da Rádio Câmara. Bom dia, Silvia. Bom dia, Márcio, bom dia, ouvintes e quem está ligado aí na TV Câmara. Silvia, o que você gostaria de destacar primeiro nessa questão econômica que está na Constituição? Então, Márcio, quando você me encomendou essa pauta, eu fiquei meio na dúvida sobre o que dizer, né? Mas eu achei interessante porque eu me formei em 90 e entrei direto na cobertura econômica, então eu acompanhei muito da regulamentação da Constituição. Em relação à Previdência, por exemplo, né? Que a Previdência, as leis são de 91, que regulamentaram, né? E antes você tinha lá aposentadoria por tempo de serviço, virou tempo de contribuição, depois agora só idade, né? Mas tinha até uma aposentadoria proporcional aos 25 anos. E a Constituição fez uma coisa muito interessante também, que foi incluir os trabalhadores rurais, que não tinham como se comprovar o tempo de contribuição. E, então, eles foram incluídos sem a necessidade de uma comprovação, uma comprovação por sindicato, uma comprovação diferente. Isso teve um peso grande no déficit previdenciário, mas foi uma coisa importante. Também o piso salarial do salário mínimo, né? Bom, eu vou destacar algumas coisas, mas vou me esquecer de várias outras, né? Bom, acho que logo no primeiro artigo da Constituição vale destacar que a livre iniciativa é elevada a um fundamento do Estado brasileiro. Ela era referida nas constituições anteriores, mas não com esse peso. Os juristas afirmam que isso tem consequências, significa dizer que o Estado precisa argumentar mais se quiser intervir, né? Se quiser atuar, participar da economia de mercado. A livre iniciativa vai aparecer junto com os valores sociais do trabalho em um dos 5 incisos que compõem esse artigo 1º da Constituição. E o famoso artigo 5º, aquele que fala que todos somos iguais perante a lei, traz vários incisos econômicos, vamos dizer assim. Ele assinala que o exercício das profissões é livre, desde que atendida qualificações legais. Ele também garante o direito de propriedade, mas afirma que ela precisa atender uma função social. E nesse mesmo sentido, em seguida, o artigo detalha que a lei poderá estabelecer, então, a desapropriação da propriedade por necessidade ou utilidade pública, desde que indenizada. Há uma proteção especial para a pequena propriedade rural, que não pode ser objeto de penhora para pagamento de dívidas. Além disso, a Constituição pede leis que ajudem a financiar o desenvolvimento dessa pequena propriedade rural. O artigo 5º também estabelece que é preciso uma lei para a defesa do consumidor, o que a gente conseguiu em 1990. Outro ponto importante foi a garantia de que nenhuma lei pode prejudicar o direito adquirido, os contratos e a coisa julgada, quer dizer, as decisões judiciais, né? E a Constituição, Silvia, ela também foi bastante detalhada no que se refere aos direitos dos trabalhadores, não? Sim, antes dos direitos dos trabalhadores, no artigo 6º, vale ressaltar também os direitos sociais, entre os quais estão incluídos o trabalho, a moradia, o transporte, a previdência social, a saúde universal, o SUS, a educação, enfim, todos os pontos essenciais para a vida de qualquer um e que precisam ser garantidos pelo Estado. A Emenda Constitucional 114 de 2021 também trouxe a renda básica familiar entre os direitos sociais, que hoje é o Bolsa Família. Mas então, no artigo 7º, né, aparecem os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, são 34 incisos. O primeiro é a compensação por demissão sem justa causa, que precisa ser regulada por lei complementar. Depois vem aí o FGTS, o seguro-desemprego, o salário mínimo, vários direitos, né? Pela Constituição, o salário mínimo
É interessante esse artigo, que ele deveria ser capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, e aí com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos para preservar o poder aquisitivo. E esse é um ponto que acho que a construção da sociedade ainda está trabalhando nesse ponto, né? O Diese, né, Silvia, sempre calcula quando deveria ser esse salário mínimo, né, para cumprir com todas essas obrigações, esses direitos, né, da população, não é? E que dá quase R$ 5.000 pelos cálculos do Diese, então um pouco bem distante, né, do que a gente tem hoje, mas que a gente acha que ainda vai melhorar bastante. Um ponto sempre em discussão é a jornada máxima de 44 horas semanais, que os sindicatos volta e meia buscam reduzir isso para 40. E está lá no artigo 7º a proibição de diferenças salariais de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor, estado civil, e a gente vê, então, novamente, que isso está em construção. Mas uma das conquistas mais impactantes foi o parágrafo único do último inciso, que foi a Emenda Constitucional 72 de 2013, que estendeu, então, às empregadas domésticas os mesmos direitos de todos os trabalhadores. Antes elas tinham isso parcialmente só, né? O artigo 8º fala dos sindicatos e o 9º do direito de greve. E o artigo 10º eu acho interessante, que é essa pegada da Constituição de participação, né? Porque assegura aos trabalhadores vagas nos colegiados de órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários estejam em discussão. E o artigo 11 é o que fala que em empresas com mais de 200 empregados você precisa eleger um representante dos trabalhadores para negociar com os patrões, né? Sim. Bom, no começo eu falei sobre a questão do sistema tributário, que também está contido na Constituição Federal. E esse é um dos pontos econômicos da Constituição que deve sofrer bastante alteração agora no próximo período, né? A gente aqui na Câmara e no Senado está com essa discussão de uma reforma, né? Que trata dos impostos sobre consumo, tanto da União quanto dos estados e municípios, não é, Silvia? Sim, pois é. Começa lá no artigo 145, a parte tributária, que vai dizendo que tipos de impostos, taxas, contribuições que cada um desses governos pode criar, respeitando a capacidade econômica dos contribuintes. A reforma da Previdência de 2019, ela já mexeu um pouco, a Emenda Constitucional 103, com esses artigos aí, instituiu uma tabela de contribuição progressiva para os servidores públicos, uma contribuição também foi para o INSS, né? Tabela progressiva, sim, uma contribuição de aposentados sobre valores superiores ao salário mínimo, em caso de déficit atuarial, e até uma contribuição extraordinária, caso tudo isso não seja suficiente. E essa parte toda está em discussão no Supremo Tribunal Federal, com base no artigo 150, se isso seria confisco ou não, né? O Supremo está discutindo isso. E o artigo 153, que fala dos impostos do governo federal, traz um inciso famoso, que é o 7º, que permite criar um imposto sobre grandes fortunas, que até hoje não saiu do papel. E o artigo 155 traz um dispositivo perseguido, então, pela atual reforma tributária, que deixa muita gente em dúvida se agora vai ou se não vai ainda, né? É que este artigo permitiu a criação do ICMS estadual, e lá diz que o ICMS será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas operações anteriores. Enfim, por vários motivos isso não acontece plenamente hoje e é uma das bandeiras da reforma tributária, ou seja, fazer com que o imposto não seja cobrado sobre ele mesmo. E nesse mesmo título, a Constituição também trata sobre as contas públicas, não, Silvia? Sim, em 2021, a Emenda Constitucional 109 trouxe algumas mudanças nessa parte que trata das finanças públicas. Ela pede uma lei complementar que trate, então, da sustentabilidade da dívida pública, da compatibilidade desses resultados fiscais que a gente persegue todo ano com a trajetória do endividamento. Acredito que parte desses pontos foi contemplada agora com a aprovação do novo arcabouço fiscal. E na parte relativa aos orçamentos públicos, foram várias alterações recentes daquela chamada PEC da transição, que virou a Emenda Constitucional 126 de 2022. As emendas individuais dos parlamentares passaram a ser de 2% da receita observada no ano anterior, sendo que metade deve ser destinada à saúde. Antes disso, lembrando que essas emendas se tornaram impositivas, ou seja, de execução obrigatória pelo governo, em 2015, pela Emenda Constitucional 86.
As emendas de bancadas estaduais também ganharam esse mesmo status de impositivo em 2019, com a emenda 105. Essa emenda 105 também criou a emenda individual de transferência especial, que é um recurso enviado diretamente para prefeitos ou governos estaduais. Todas essas ferramentas, Márcia, elevaram o poder do Congresso na distribuição dos recursos orçamentários. Foi um marco, uma virada interessante. E a emenda constitucional 109 de 2021 também veio para lidar com o estouro das contas pela Covid-19, pandemia, mas também trouxe artigos para lidar com eventuais novas pandemias. Esperamos que não seja mais necessário. Ou seja, excepcionaliza várias regras fiscais em caso de calamidade pública. E, Silvia, que outros destaques você faria em relação aos temas econômicos constantes na Constituição? Pois é, indo aqui pela ordem dos artigos, a parte que fala da ordem econômica e financeira, ela foi bastante modificada nos governos Fernando Henrique Cardoso, para permitir, então, que empresas estrangeiras pudessem participar dos processos de privatização que ocorreram naquela época. A Constituição original, por exemplo, ela não permitia que estrangeiros explorassem recursos minerais e potenciais de energia elétrica no país. E aquele dispositivo que limitava os juros no país a 12% ao ano, não sei se todo mundo se lembra dele, caiu com a emenda constitucional 40 de 2003. Nunca entrou em vigor porque dependia de uma lei para regular, mas ele definia que seria crime de usura cobrar acima de 12%, imagina hoje, né? Há muito tempo que não temos essa nem taxa básica de 12% ao ano. E uma coisa que ficou na parte das disposições transitórias da Constituição foi a CPMF. O imposto do cheque, quando ainda existia cheque, né? Contribuição provisória sobre as movimentações financeiras. Pela primeira vez ela foi instituída em 96, foi até 2007, quando tinha ali uma alíquota de 0,38% sobre cada saque, né? Cada movimentação. Perfeito. Bom, em cada aspecto da Constituição, então, a economia estava presente, né? Mesmo na questão dos direitos sociais, né? Dos direitos dos trabalhadores. E agradeço, Silvia, por trazer esse panorama da Constituição justamente no dia em que ela completa 35 anos. Obrigado, Silvia. Obrigado você, até mais.